Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Ruiz. Esta é a nossa primeira aula do curso de Anatomia Radiológica Seccional e esta é a primeira aula do módulo de Introdução e Interpretação de Imagens Radiológicas Seccionais. Daremos início às duas principais modalidades do diagnóstico por imagem. Por quê? Eu preciso introduzir alguns conceitos básicos, alguns conceitos terminológicos das duas modalidades, tanto de tomografia como de ressonância magnética. O nosso curso, basicamente, será interpretação de imagem por tomografia e por ressonância, identificando os principais pontos anatômicos. Então, como eu vou demonstrar em alguns momentos os pontos anatômicos através da tomografia e em outros por ressonância, então é importante que vocês tenham uma noção sobre este conceito, diferenciando imaginologicamente as duas imagens, tanto de TC como de RM. Vamos dar início aqui à modalidade da tomografia computadorizada. Então, tomografia é uma modalidade do diagnóstico por imagem que utiliza a radiação X para a obtenção das imagens. Tomo vem de cortes, de fatias, e grafia é o estudo. Então, nós temos um estudo através de cortes, através de fatias, da região anatômica a ser estudada. Oficialmente, em 1972, dois pesquisadores introduziram o primeiro tomógrafo, Alan Comarch e Hounsfield. Esse superior à esquerda é Hounsfield, que é o pai da tomografia. Olhem aqui o primeiro tomógrafo, onde a abertura do Gantry basicamente posicionava apenas a estrutura do crânio. Ou seja, o primeiro tomógrafo foi introduzido para estudo do crânio. Por quê? No raio-x convencional, por mais que nós tenhamos uma boa qualidade de imagem, ajustando os parâmetros, posicionamento corretamente, há uma limitação para a avaliação das estruturas internas. No raio-x convencional, quando nós queremos avaliar estruturas partes moles, utilizamos os meios de contraste. Porém, mesmo com a utilização do meio de contraste, a única estrutura em que nós não avaliamos o interior é o crânio, a avaliação do parênquima cerebral. E através do princípio físico do raio-x, ondas eletromagnéticas, onde este equipamento acoplado a um sistema computacional, realizando imagens através de cortes, através de fatias, possibilitou aqui a avaliação do parênquima cerebral. E atualmente, os tomógrafos, que são considerados e caracterizados como equipamentos multislice, possibilitam a avaliação do coração, até para avaliar as artérias coronárias. Nestas duas imagens, observem a diferença. Esta imagem de 1974, nós temos aqui uma avaliação no centro da estrutura do crânio, onde, com muita dificuldade, nós avaliamos aqui os ventrículos laterais, tecido parenquimatoso, até mesmo uma lesão bem grande aqui. Na época, realmente era algo fantástico, que na radiologia convencional nós não tínhamos esta possibilidade em avaliar o interior do crânio, então era algo muito avançado. Porém, se nós compararmos com esta imagem atual, a qualidade, o detalhe anatômico é muito diferente. Então, o que mudou daqui para cá foi uma palavra que nós chamamos de resolução, ou seja, a matriz que vocês utilizam hoje na tomografia é o que determina a resolução da imagem e que eu vou abordar um pouco mais para frente. Neste slide, nós observamos um estudo tomográfico do crânio e nestas 4 imagens eu quero diferenciar e dar aqui o conceito adequado, onde esta imagem superior à direita, nós temos aqui uma imagem axial do crânio. Esta imagem inferior à direita, uma imagem no plano coronal, plano sagital e aqui uma reconstrução tridimensional. Mas qual é a diferença? Que na tomografia, normalmente os cortes ocorrem no plano axial. Em alguns equipamentos mais novos, de características helicoidal ou multislice, possibilitam as reformatações multiplanares,
que é o que nós chamamos de imagem em MPR. O que é imagem MPR? Imagem em reformatação multiplanar. Quais são os planos? Coronal e sagital. E dependendo do software, dependendo da estação de trabalho que vocês estiverem trabalhando, nós teremos também as reconstruções tridimensionais. Então, para finalizar, axial, coronal, sagital. Porém, o corte de aquisição normalmente ocorre no plano axial e aqui nós temos reformatações, coronal, sagital e reconstrução tridimensional. Toda imagem tomográfica é uma imagem matricial. E o que é uma imagem matricial? É uma imagem formada por uma matriz. E o que é matriz? Nada mais é do que o arranjo de colunas e de linhas, onde o ponto de intersecção entre essas linhas e colunas darão origem ao menor elemento da imagem, que nós chamamos de pixel. O pixel apresentará uma tonalidade de cinza, de acordo com o valor de atenuação tecidual, onde estruturas que apresentarem alta densidade serão representadas por tonalidades mais claras. Estruturas que apresentarem baixa densidade serão representadas por tonalidades mais escuras. Vamos observar esta imagem tomográfica do crânio, onde, basicamente, ela é formada por diferentes tons de cinza, que vai desde o branco ao preto. Toda estrutura que apresentar alta densidade, como o osso, nós teremos uma maior absorção do raio-x. Devido a esta alta absorção, nós teremos uma imagem mais clara. Aqui, nos ventrículos laterais, que nós temos o líquor, observe uma imagem bem mais escura, próxima ao preto, devido à sua baixa densidade. E o tecido parenquimatoso, nós temos aqui uma densidade intermediária, está sendo representado por um tom de cinza intermediário. Então, devido à tomografia possibilitar a verificação do valor de atenuação tecidual de cada estrutura, nós conseguimos medir precisamente a densidade das estruturas. Por isso que o conceito terminológico, para nos referirmos a um tom de cinza mais claro, nós classificaremos como imagem de hiperdensidade. Tom de cinza mais escuro, classificaremos como imagem de hipodensidade. E o tom de cinza intermediário, nós falaremos que é uma imagem de isodensidade. Sendo assim, eu tenho uma imagem de hiperdensidade, hipodensidade e isodensidade. Na tomografia, nós temos uma escala chamada escala de Hounsfield, que basicamente vai determinar o brilho e o contraste da imagem, onde, através de valores de WL e WW, que nós chamamos de Window Level e Window Width, eles controlam o brilho e o contraste, onde nós teremos a possibilidade em avaliar a mesma imagem, o mesmo corte, com diferentes tonalidades. Então percebo que nesse estudo tomográfico do crânio, nós temos aqui a mesma região anatômica, praticamente a mesma altura de corte, porém com uma avaliação diferente, onde nesta imagem à esquerda eu visualizo melhor tecidos partes moles, e nesta imagem à direita eu dou ênfase aqui à visualização do osso. Então, de acordo com a indicação clínica, de acordo com a patologia, nós documentaremos o estudo para visualizar partes moles ou para visualizar melhor o osso. Vou dar um exemplo. Se eu quero avaliar um AVC, eu vou avaliar através desta janela, que nós chamamos de janela para partes moles. Mas se eu quero avaliar, por exemplo, uma fratura, é melhor visualizar esta fratura nesta janela, que eu chamo janela para osso. Então, ajustando o brilho e o contraste, eu posso designar o estudo para avaliação de partes moles ou para avaliação do osso. É o que nós chamamos de janelamento. No estudo tomográfico do tórax, nós também teremos duas janelas. Nesta janela à esquerda, eu estou visualizando melhor a região do mediastino. E nesta imagem à direita, nós visualizamos melhor a região do tecido pulmonar. Então, nós falaremos que é uma janela para mediastino e uma janela para pulmão. Lembrando que quem controla o brilho e o contraste
é esta escala que nós chamamos escala de Honsfield. Ajustando estes valores tecnicamente, vocês visualizarão diferentes tecidos. No abdômen, por exemplo, o que mais interessa para o médico é a janela para visualizar partes moles, porque eu quero avaliar fígado, quero avaliar baço, rins, coluna, aqui o estômago, mas basicamente eu quero avaliar partes moles. Na coluna, se eu quero avaliar uma hérnia de disco, quero avaliar uma lombalgia, partes moles. Mas se eu quero avaliar uma fratura, janela para osso. Então, percebo que nós temos mais ou menos a mesma imagem, mesma altura de corte, e o que está mudando é o janelamento, ou seja, o brilho e o contraste, que serão ajustados de acordo com os valores determinados da escala de Honsfield. Vamos para as considerações finais desta primeira aula. Então nós temos aqui que a tomografia computadorizada utiliza radiação X, assim como no raio-x convencional. Basicamente foi introduzida para estudo do crânio e hoje é uma das principais modalidades para estudo do coração. Os cortes ocorrem geralmente no plano axial e, dependendo do equipamento, da característica do equipamento e do protocolo realizado, nós teremos aí as reformatações multiplanares. Nós chegaremos ao plano coronal, plano sagital e até com possibilidade das reconstruções tridimensionais. Alguns softwares já fazem navegação, nós já temos aí outras interações, inclusive pela tomografia computadorizada através das estações de trabalho. O estudo pode ser documentado com ênfase em visualização de partes moles, como eu demonstrei anteriormente, ou melhor visualização do osso. Isso estará de acordo com a patologia. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte. Nos vemos na próxima aula.